E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor da Universidade Estadual de Londrina e eu estou gravando as minhas aulas e postando no YouTube porque, naturalmente, estamos numa pandemia e eu não estou podendo ter esse convívio diário com os meus estudantes. Hoje eu quero falar de introdução à teoria da história e eu já gravei algumas aulas falando sobre a escrita, sobre o processo de aprendizagem de escrita. E hoje eu quero falar especificamente sobre escrita e interpretação de texto acadêmico. E para a gente poder escrever um texto acadêmico, é fundamental que a gente saiba como coletar dados, certo? Quer dizer, uma pessoa, antes de escrever, ela precisa saber o que escreveu, precisa ter o conteúdo para poder escrever. E esse conteúdo, naturalmente, vem de um aprendizado de coleta de dados que está ligado ao processo de aprendizagem de ler livros e, no caso específico do trabalho na área de história, aprender a ler documentos. Na maioria das vezes, documentos escritos, embora nem sempre os documentos sejam escritos. Ok? Então vamos lá. Algumas ideias então para a gente poder escrever bem um trabalho de caráter acadêmico. Primeiro, definir com clareza o seu tema, né? Quer dizer, você tem que estar atento ao seu tema, você tem que entender bem, você tem que ler o seu tema e ter certeza que você comunicou tudo aquilo que era fundamental para você comunicar. Se ele não estiver bom para você, imagina para as demais pessoas. Você precisa também, em segundo lugar, ter em mente clareza em relação à finalidade do trabalho que você vai escrever. Por exemplo, se você vai escrever um trabalho semestral de uma disciplina, é uma coisa. Se você vai escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, são coisas completamente diferentes, certo? Quer dizer, você pode fazer uma pesquisa pequena para um trabalho semestral e você pode fazer uma pesquisa de mais fôlego num trabalho como um TCC, de finalização de curso ou uma dissertação ou uma tese. Então você saber que tipo de trabalho está fazendo e qual é a finalidade dele é importante. Isso vai ajudar no processo de definir bem o tema e definir bem as estratégias que você vai usar para fazer a sua pesquisa, certo? Você tem que naturalmente aprender também, em terceiro lugar, a usar adequadamente a linguagem, e a gente vai discutir algumas coisas na sequência ainda hoje sobre a linguagem tipicamente acadêmica, né? Então, algumas pessoas entendem que o típico da linguagem acadêmica é que ela seja uma linguagem complexa, empolada, cheia de voltas. Não é isso. Eu acho, na minha concepção, o que é característico da linguagem acadêmica é que você sempre está obrigado a indicar as fontes que você utiliza. Agora você pode escrever de forma simples, direta, clara, né? Essa é uma coisa com a qual eu tenho lutado, especialmente nos últimos tempos, que a gente da vida acadêmica, a gente que gosta da academia, que a gente faça um esforço muito grande de conseguir se comunicar com a maior quantidade possível de pessoas. E há muitos textos acadêmicos que você, quando lê, você tem de forma muito evidente que essa pessoa não tinha a pretensão de se comunicar com muita gente. Então é preciso tomar cuidado com o uso da linguagem, porque ela filtra quem vai poder ou não chegar até o seu texto, quem vai conseguir ler e entender o seu texto. Uma quarta dica é estruturar o trabalho em 3 partes, certo? Todo trabalho acadêmico ele deve ter uma introdução, onde você faz uma apresentação do tema que você vai abordar. Ele tem o corpo, normalmente esse corpo, os tópicos principais, ele precisa vir subdividido, né? Dependendo do tamanho do trabalho, do fôlego do trabalho, ele pode ter muitas subdivisões. Para um trabalho mais simples, semestral, talvez 2 ou 3 divisões sejam o suficiente. E o trabalho vai terminar com as conclusões ou considerações finais, né? Tem gente que não gosta de concluir no sentido de que vai fechar algo, mas você pode fazer considerações finais. Você pode, ao invés de fechar, você pode simplesmente retomar as ideias analisadas ao longo do trabalho e inclusive apontar deficiências ou limites temporários do seu trabalho, mostrando
que no futuro você pode vir a enfrentar esses outros problemas. Em quinto lugar, uma coisa muito importante que é preciso fazer é um levantamento bibliográfico mais minucioso possível. Por quê? O que é um levantamento bibliográfico? Escolher os livros, as fontes que você vai utilizar. Porque muitas vezes pode ser que não exista livro, ou não existam informações, ou não exista informação suficiente para você poder escrever o seu trabalho. E quando você faz a pesquisa bibliográfica inicial, você vai perceber se dá para fazer esse trabalho ou não. Então, primeira dica de que talvez esse trabalho seja um trabalho difícil de ser realizado é exatamente a escassez de bibliografia, de fonte. Bom, uma sexta dica é ter cuidado para que o corpo do trabalho guarde proporção entre as partes, certo? Quer dizer, você faz lá, coloca 3 subdivisões no corpo do seu trabalho, item 1, item 2, item 3. No item 1 você faz 20 páginas, no item 2 você faz 5 páginas, no item 3 você faz 50 páginas, então o trabalho fica desproporcional e cria no leitor ou leitora a impressão de que aquele item que ficou muito pequenininho não é muito importante e de que aquele item que ficou muito grande, ou ele poderia ser subdividido, ou ele está muito valorizado. Então, eles devem ter um tamanho de página, né? Você deve dar uma proporção igual a cada um dos itens. Em sétimo lugar, você deve escrever uma conclusão breve e que aponte, então, os pontos mais importantes da sua pesquisa, né? Isso é fundamental. E, via de regra, em oitavo lugar, a oitava dica é redigir a introdução por último. Por quê? Quer dizer, você até pode redigir a introdução no início porque ela vai te dar uma direção para escrever o seu trabalho, mas o melhor é que a gente redija por último. Por quê? Porque a introdução é uma descrição daquilo que você vai fazer. Então, depois que você fez, você tem clareza em relação àquilo que está contido no seu trabalho. Agora, eu normalmente faço da seguinte forma: eu faço a introdução no início e depois que eu termino o trabalho eu reviso a introdução para ver se ela cumpre tudo aquilo que ela prometeu, tá bom? Porque o papel da introdução é o papel de dar uma visão panorâmica daquilo que você vai tratar ao longo do seu trabalho. Agora, é fundamental que, para que você possa coletar dados, que você leia os livros, que você saiba ler, que você tenha alguma técnica de leitura. Então eu também vou oferecer agora algumas sugestões ou algumas ideias que podem facilitar o trabalho de leitura de caráter acadêmico. Primeiro, quando você pega um livro, um texto, você pode fazer uma leitura prévia. Por exemplo, você pode pegar, se é um texto, se é um livro, você pode folhear ele rapidamente, do início ao fim, para ver o tamanho do texto, o tamanho do livro, para ver os pontos. Ou seja, você não está lendo ainda, né? Você basicamente está dando uma olhada, uma observada naquilo que contém nesse texto. É óbvio que ainda nessa leitura prévia você deve procurar alguma informação sobre o autor, quando nasceu, quem foi, quando morreu, está vivo ainda, já morreu há muito tempo, qual foi o legado que ele deixou. Então, com a internet hoje, a gente tem muita facilidade em conseguir dados sobre esses autores, né? Tentar saber em que época esse texto foi escrito, porque às vezes um autor que tem uma vida muito longa, os textos de juventude têm um teor muito diferente dos textos da maturidade e assim por diante. Em segundo lugar, uma segunda dica para ler de forma proveitosa é procurar grifar ou destacar os trechos mais importantes do texto. Bom, claro que à medida que você vai desenvolvendo o hábito de estudar, você vai desenvolvendo o seu próprio método de estudo, né? Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu pego um livro, eu vou lendo esse livro, eu faço um X a lápis na página que tem alguma coisa importante, faço um ponto de exclamação na frente do parágrafo mais importante daquela página. E na maioria das vezes ainda escrevo alguma palavra em cima da página para identificar, para facilitar encontrar aquela informação. Então, aquele era um texto que estava falando sobre Segunda Guerra Mundial. Então, naquela página eu achei uma informação importante sobre estratégia utilizada pelos aliados. Então eu coloco lá, estratégia. Então isso vai ficar, vai me ajudar a ancorar na minha memória e depois então localizar esse trecho. Quando eu estiver folheando o livro, eu olhar ali
a palavra estratégia, eu sei que tipo de coisa eu posso encontrar naquela página. As pessoas utilizam muito caneta para marcar texto, né? Então, se eu estiver usando texto, um artigo que eu imprimi na internet, eu uso marca-texto. Mas se eu estiver usando livro, eu não uso marca-texto porque eles estragam o livro, tá bom? A gente deve, em terceiro lugar, deve se esforçar sempre para fazer mais de uma leitura desse texto, certo? Se você puder, se for possível, faça uma leitura investigativa, exploratória e depois faça uma leitura minuciosa, ou pelo menos volte para ler aqueles trechos que você destacou. Uma quarta dica é anotar as ideias fundamentais e o que mais lhe chamou a atenção após cada leitura. Por exemplo, você leu um texto, você pode escrever um parágrafo sintetizando esse texto, identificando o conteúdo desse texto. Especialmente leitores e leitoras inexperientes vão conseguir assimilar melhor o texto no início, né? Talvez quando você estiver mais maduro, você consiga, através de uma palavra ou de algumas palavras, simplesmente sintetizar. Talvez você precise de mais palavras agora que você está começando a sua vida acadêmica. Uma quinta dica é fazer uma avaliação pessoal do que você acabou de ler, observando o que concorda e o que discorda, certo? É muito difícil no início fazer isso, mas à medida que você vai se tornando um leitor ou leitora mais experiente, você vai aprendendo a fazer essa leitura, né? Fazer essa avaliação da leitura. Quer dizer, ler não é simplesmente ler e buscar informações, mas é reagir às informações do texto. Reagir, gostando, não gostando, né? Mesmo um texto do qual você discorde de tudo, ele ainda assim pode criar uma energia criativa muito forte em você, na medida que esse sentimento de indignação e de discórdia, ele pode mobilizar muita informação dentro de você. Então, não se incomode se você não gosta ou não concorda com o texto. Uma sexta dica para ler de forma proveitosa é você aprender a imprimir velocidade à leitura que seja proporcional à dificuldade que o texto apresenta. Por exemplo, você está lendo um texto e percebe que o autor está redundando naquele argumento. Começa a ler mais rápido para chegar num outro ponto em que ele vai trazer uma informação mais nova, assim você não perde tanto tempo. Quando você tem muita coisa para ler, saber ler mais rápido aquilo que não tem tanta importância e saber ler mais devagar aquilo que é fundamental é uma arte, e com o tempo vocês vão ficar experts em identificar a variação de ritmo da leitura. Então, às vezes estou lendo um romance e começo a ficar muito ansioso para chegar logo no fim, e às vezes o autor enrola muito na história, então eu começo a ler muito rápido até chegar a um ponto em que ele começa então a trazer informações novas para esse romance. Então eu desacelero de novo e começo a prestar atenção. A mesma coisa a gente pode fazer com textos acadêmicos. Uma sétima dica é evitar a vocalização, é ler em voz alta. Por quê? Porque você sempre pode ler com o pensamento muito mais rápido do que você pode ler vocalizando com os lábios. Então, se você evitar a vocalização, você vai conseguir ler mais rápido. A sua mente, o seu pensamento é muito mais ágil do que os seus lábios. Certo? A oitava dica é saber distinguir que os textos são produzidos com diferentes objetivos, certo? Um dicionário tem um objetivo diferente de um artigo super especializado. Então, o dicionário vai te dar uma informação preliminar para você começar a se ambientar, e depois, quando você estiver numa situação em que precisa de informação mais técnica, mais minuciosa, mais profunda, você vai usar esses artigos. Sem contar que, por exemplo, um texto informativo de jornal, de internet, ele tem um objetivo diferente, por exemplo, de um texto de ficção, certo? Quer dizer, um texto acadêmico quer trazer informação acadêmica, um texto de ficção está proporcionando para você lazer, diversão. E você tem que saber que, conforme o objetivo da produção desse texto, ele vai poder atender necessidades distintas para você. Então, quando você procura algo para ler, o que você quer, né? Então, você está cansado de um dia de trabalho e quer descansar antes de dormir. É óbvio que você deveria ler um texto de ficção, um conto, um pedaço de um romance,
isso vai fazer você relaxar. Se você começar a ler filosofia muito crítica, muito densa, talvez isso atrapalhe você de ingressar no seu sono, tá bom? Uma nona dica é compreender que a leitura pode ser empreendida com diferentes objetivos, certo? Que está atrelado à dica, ao tópico anterior. Ou seja, você pode ler tentando alimentar a sua pesquisa, você pode ler procurando descansar, você pode ler simplesmente para obter informação, e por isso você deve saber qual é o objetivo também que você tem. Assim como o escritor ou a escritora sabe que tem algum objetivo, e muitas vezes inclusive indica qual é o objetivo que ele tinha ao escrever aquele texto, você também deve saber qual é o seu objetivo, o que é que você procura quando vai atrás de uma leitura. E em 10º lugar, adotar procedimentos específicos para a leitura em voz alta diante de um auditório. Então, em algumas situações, por exemplo, numa sala de aula, você vai precisar então ler em voz alta. Essa leitura em voz alta, cujo objetivo não é a sua meditação, mas criar uma base comum para que você possa refletir com essas pessoas, isso implica também em técnicas distintas. Por exemplo, você nunca lê em voz alta diante de um público quando você tem a intenção de se comunicar com as pessoas, você nunca lê muito tempo com a cabeça virada para baixo. Por exemplo, eu estou gravando aula aqui, eu estou lendo algumas coisas no computador, mas eu não posso simplesmente parar e desviar o meu olhar e ficar o tempo todo olhando para aquilo que está escrito sem olhar para você, não é? A mesma coisa, se eu estivesse diante de um público e agora nessa situação eu fico imaginando um público imaginário, eu fico imaginando os meus alunos como se eles estivessem na minha frente. Na verdade eu estou na sala da minha casa, só tem uma mesa à minha frente, mas enquanto eu falo com vocês eu imagino dezenas, talvez centenas de alunos me ouvindo. Então é o mesmo exercício, você falar diante de uma câmera ou falar diante de um público real. O modo de comunicação é diferente do modo, o modo de leitura é diferente do modo quando você está lendo apenas para você mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre aquilo que a gente chama de honestidade acadêmica. O que é honestidade acadêmica? Esse é um tópico muito importante porque algumas pessoas são inocentes e algumas pessoas são maldosas em relação a isso que a gente chama de honestidade acadêmica. Então, o que é fundamental na vida acadêmica? Que toda informação que você utilize de um determinado autor, você indique através de notas de rodapé, e vai haver um momento em que a gente vai conversar sobre isso, sobre como fazer isso. Quando você estiver citando uma informação, então você citou, você quer citar literalmente um autor, abre aspas, coloca a citação, fecha aspas e em seguida coloca a notinha de rodapé dizendo em que livro, em que página está essa informação. Isso é fundamental. Por quê? Porque se você usa a informação de um autor e não dá o crédito para o autor, isso é considerado desonestidade acadêmica ou, se você quiser, é plágio. E plágio é crime. Isso é severamente hostilizado no meio acadêmico e sem contar que você, num limite extremo, pode inclusive ser alvo de um processo judicial porque está usando a informação de um outro como se fosse sua. Então, muitas vezes esse hábito que se tem em primeiro e em segundo grau, às vezes, de que as pessoas passam a compreender que fazer um trabalho é olhar na internet, dar um Ctrl+C, copiar tudo que está lá e depois um Ctrl+C, um Ctrl+V e traz tudo para dentro do seu arquivo, faz a capa, bota o seu nome e está tudo certo, como se você tivesse escrito. Isso não pode na vida acadêmica, isso é intolerável, inaceitável na vida acadêmica universitária e você então precisa aprender. Por isso que nós vamos mais para frente discutir formas adequadas, corretas de você fazer a citação de um autor. Mesmo que você não esteja citando literalmente um autor, mesmo que você esteja sintetizando a ideia que você tirou de um livro, você deve dar o crédito para o autor, certo? Por exemplo, a maior parte das ideias que eu estou utilizando nessa aula, elas foram tiradas de um livro chamado Introdução à Vida Intelectual, do João Batista Libani. Isso está mencionado, vai estar mencionado na própria descrição do vídeo, tudo, para que o devido crédito seja dado ao autor.
E por fim, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a formação de grupos de pesquisa na vida universitária, porque eles são fundamentais para o processo do quê? De alimentar os dados que vocês vão depois utilizar para escrever e interpretar textos acadêmicos. Então, vocês não vão tirar as informações simplesmente da mente de vocês. Vocês vão tirar dos livros, e para descobrir os livros e os documentos de onde vocês vão tirar as informações, você precisa estar ligado, ou seria bom, seria o ideal que você estivesse ligado a uma rede de pesquisadores e pesquisadoras, que a gente chama de grupos de pesquisa, que funcionam bem nas universidades. E esses grupos de pesquisa vão então ajudar no processo de sociabilização das informações que você vai precisar para escrita dos seus trabalhos. E para a escrita dos seus trabalhos você vai precisar ler. Então muitas vezes nesses grupos de pesquisa, por exemplo, meu grupo de pesquisa, eu me encontro com os meus orientandos periodicamente e nós lemos juntos e partilhamos a leitura que fazemos daquele texto. Então isso ajuda o leitor iniciante, ou a leitora iniciante, aquela pessoa que está lá no primeiro ano, está começando, está insegura, inclusive em relação à sua própria leitura, sua própria interpretação do texto, ela vai ter contato com alunos que já estão no segundo, terceiro, quarto ano da graduação, ou, por exemplo, no caso do meu projeto de pesquisa, temos alunos que estão fazendo especialização e também mestrado. Então ele vai ter oportunidade de conviver com pessoas mais maduras ou em estágios diferentes de pesquisa, e isso vai auxiliar bastante no seu processo de aprendizado. Não só o professor ou a professora vai ajudá-la nessa tarefa, mas também os colegas, esse convívio com os colegas e essa proximidade muitas vezes que um colega tem com o outro é fundamental para que você possa aprender a fazer pesquisa. E é claro, ninguém aprende a fazer pesquisa do dia para a noite. Ninguém aprende a ler bem, com habilidade, com profundidade, com senso crítico do dia para a noite. E para isso a gente precisa frequentar a sala de aula, a gente precisa ter hábito de leitura e a gente precisa frequentar os eventos e também os grupos de pesquisa, e com isso a gente vai crescer bastante na vida acadêmica. Tá bom? É isso, essas são as minhas dicas. Se você é meu aluno, minha aluna, deixa aí a sua impressão. Se você não é um aluno ou uma aluna minha, mas está desfrutando dessa oportunidade que você está tendo de poder assistir uma aula de caráter acadêmico, deixa aí também a sua reação. Gostaria também de ouvir como é que isso chega para pessoas que não estão necessariamente na Universidade Estadual de Londrina, onde eu trabalho. Tá bom? Um abraço e proximamente nós nos encontraremos novamente.